Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Para muitos, as férias estão quase a chegar. Nesta altura está ainda a decorrer o Europeu de Futebol e dentro de um mês temos os Jogos Olímpicos no Brasil. Motivo mais do que suficiente para hoje falarmos de ministérios desportivos desenvolvidos também no contexto cristão. Mas não estamos a falar do desporto apenas em si mesmo, mas mais do que isso, o desporto como veículo de valores e princípios de vida. Para falarmos melhor sobre este tema, temos hoje connosco 3 elementos do movimento Ready, Set, Go, que eles já vão explicar que movimento desportivo é este. Está hoje então connosco o Pedro Mateus, também responsável pelos Ministérios Desportivos da União Bíblica, o João Calaí, é professor e formador, e Ricardo André, ex-atleta da primeira divisão de futebol. Portanto, os 3 fazem parte desta equipa coordenadora do movimento Ready, Set, Go em Portugal. Eu estou curiosa para saber que movimento é este e acho que os nossos telespectadores também. Então, bem-vindos, obrigada por estarem connosco. Obrigado. Se calhar, para começar precisamente, vocês são pessoas diferentes, trabalham em áreas diferentes. O que é que o desporto tem a ver convosco? Em que áreas desportivas é que estão envolvidos? Vou começar então. Bem, o desporto tem a ver comigo porque quando eu era criança e quando era adolescente também pratiquei desporto. É óbvio que depois foi-me estragando um bocadinho e prejudicando um bocadinho e não praticando, mas é interessante que o desporto não só de uma forma passiva, mas acima de tudo de uma forma ativa, influenciando pessoas através do desporto e usando o desporto como uma linguagem para evangelização, para discipulado, tem sido o ministério que tenho desenvolvido nos últimos anos, mais ligado a algumas atividades com jogos, não só desporto, mas também com jogos, mas tem sido essa a minha relação com o desporto. Nomeadamente dentro da União Bíblica, não é? Sim, esta organização que tem ministérios desportivos específicos. A União Bíblica tem acreditado na visão do desporto e dos jogos como uma forma de discipular, de evangelizar, e os Kids Games, os Family Games acabam por ser a face mais visível daquilo que a União Bíblica promove em Portugal e também no mundo inteiro. E temos aqui o João Calaí, também é professor, não é? Então, professor. Sim, professor João. Sim, eu tenho estado envolvido a este nível do movimento desportivo, não como um atleta ou como um ex-atleta, embora sempre gostei de desporto, mas mais nesta qualidade, como visto a minha formação, ser professor, então eu ajudo nas formações e costumo dar formação, já estive cá em Portugal, mas também até na Guiné-Bissau a ajudar a esse nível e pronto, tem sido o meu contributo. E o Ricardo André, não é? Ex-jogador da primeira divisão. Sim, a minha relação com o desporto é exatamente enquanto praticante, não é? Como jogo futebol desde os 8 anos e consegui, graças a Deus, fazer uma carreira profissional também a esse nível. Hoje em dia já não jogo, mas continuo envolvido. Já não jogas aí a esse nível? Não, sim, jogo na brincadeira com os amigos, é normal. Mas continuo envolvido, não é? E é uma área que futuramente eu quero ainda estar mais envolvido, nomeadamente no acompanhamento de atletas, não é? Porque percebi também ao longo da minha carreira a importância que muitas vezes faz ter alguém a nos ajudar a esse nível. Em clubes é que já jogaste? Pronto, cá em Portugal fiz a formação toda no Benfica até aos 20 anos, depois estive no Passos de Ferreira, estive também no Setúbal, no Gondomar e depois o resto da carreira fiz no estrangeiro, na Bulgária, em 2 clubes diferentes, o Chernomor e o Chernomorets, tem um nome semelhante, mas são diferentes, em 2 cidades diferentes. E depois voltei para Portugal, decidi também, na altura, deixar o futebol e voltar à universidade, que tinha esse sonho de acabar o curso, não é? Também é uma decisão que foi um pouco difícil, mas agora vejo que também foi uma decisão acertada. E agora também acabas por influenciar outros jovens também com a tua experiência desportiva? Sim, claro. Claro, a minha experiência, eu vejo que muitas crianças têm essa ligação, especialmente ao futebol, não é? Talvez como eu um dia também sonham tinham esse sonho de ser jogadores de futebol, não é? Sim, e verem alguém que conseguiu pode ser também uma inspiração, não é? E às vezes fazem muitas perguntas relativamente a isso. Sim. É interessante como é que, de certa forma, o cristianismo acaba por poder ligar-se a tantas áreas da nossa vida como o desporto. Neste sentido, como é que então o desporto pode ser esta linguagem para influenciar jovens? Pois é, jovens e não só, é para todas as idades. Pois, é essa a palavra mesmo, a linguagem. O cristianismo é alguma coisa que nós acreditamos, que faz parte de nós, que mexe connosco, acreditarmos que Jesus pode transformar a pessoa no seu todo.
E o desporto, como uma linguagem, é uma excelente forma de comunicarmos. Se falássemos em português, chegamos a 250 milhões de pessoas. Se falarmos de desporto, nós podemos chegar a 5 bilhões ou 6 bilhões de pessoas no mundo inteiro, quase a percentagem da população mundial, porque o desporto é muito mais do que nós estarmos restritos ao nosso próprio país ou à nossa cultura. O desporto acaba por ser uma linguagem que pode ser comunicada, reconhecida, identificada por todas as pessoas no mundo. E como cristãos, como pessoas que acreditamos nos valores do cristianismo e que acreditamos que Cristo pode transformar, vamos usar essa linguagem como uma forma prática, uma forma direta de podermos comunicar uma verdade que acreditamos. Aliás, foi dessa forma que o Ricardo veio a conhecer Jesus de uma forma pessoal e hoje também, não é, tem um cristianismo vivo, não é? Mais do que uma religião, é um relacionamento com Deus, não é? Foi no Passos de Ferreira, quando estavas aí a jogar, que se deu este teu encontro, digamos assim, com alguém que também era cristão, não é? Sim, exatamente. Foi numa altura bem específica da minha vida. Eu tinha saído pela primeira vez de casa, estava a viver pela primeira vez sozinho, tinha 20 anos, estava também longe dos meus amigos, não é? Houve ali uma mudança também das rotinas e estava um bocadinho vulnerável também por isso, não é? E na altura tive um colega de equipa, o Júnior, brasileiro, que se equipava exatamente ao meu lado. Para quem não sabe, num balneário de futebol, nós escolhemos os lugares na cabine no início da época e mantemos esses lugares ao longo de toda a época. Então, todos os dias treinamos, equipamos-nos ali e quando vamos jogar igual. Então, acabava por estar sempre ao meu lado ele, não é? E ele era uma pessoa muito simpática e continua a ser, não é? E muito extrovertida. E a nossa relação de amizade foi crescendo, não é? E acho que foi essa a base para ele me lançar o convite de ir à casa dele para uma simples reunião em que se ia falar acerca de Deus, com outros atletas também envolvidos. Então eu aceitei o convite. Lembro-me que essa reunião era uma vez por semana, era à quinta-feira, e desde a primeira que eu fui, durante 2 anos e meio que estivemos juntos, fui a todas, né? Gostei mesmo de ir. E estudavam a Bíblia juntos? Estudávamos a Bíblia, sim. Tínhamos também o apoio do pastor Zé, que na altura era o líder dos atletas de Cristo lá na região norte de Portugal. E foi nesse contexto, um contexto assim bastante informal, não é? Nunca tinha, durante 3, 4 anos, nunca tinha entrado numa igreja sequer. E foi lá que eu aceitei Cristo, foi lá que eu aprendi também sobre a Bíblia, foi lá que as minhas bases teológicas, por assim dizer, também foram construídas. E é algo com que eu me identifico muito mesmo, não é? Esse tipo de ambiente, especialmente para atletas profissionais que ao domingo e ao sábado normalmente estão em estágio, estão ocupados, têm jogos, não podem ir a uma igreja, não é? Faz muita falta, faz muito sentido isso existir. E agradeço a Deus porque realmente tive essa oportunidade e houve alguém disposto também a fazê-lo, não é? Porque realmente ele estava a abrir a casa dele, estava a expor a família dele, os filhos que ele tinha na altura, a dar do tempo dele, dos seus bens materiais também, não é? Para que nós pudéssemos estar ali e aprender, não é? De uma forma bem simples, mas que a mim me tocou profundamente. No fundo, houve esta partilha do amor de Jesus, não é? Entendeste que não estavas aqui por acaso, que Deus era realidade, que Jesus te ama e que tu podias incluir e precisavas de incluir Jesus na tua vida, não é? Sim, é curioso que eu lembro-me de ser criança pequenina, 5, 6, 7, 8 anos, durante essa fase, e sempre acreditar que Deus existia, não é? E lembro-me inclusivamente da noite a orar e aquela oração que a gente faz sempre pelos pobres, pelos mais carenciados. Lembro-me de fazer isto de uma forma completamente aleatória, não é? De ter espontaneamente. Quando eu tive esta possibilidade de realmente encontrar alguém que me falou acerca da Bíblia, eu comecei a conhecer quem é que era Deus, não é? Porque eu não conhecia, eu até acreditava que existia alguma coisa, como muitas pessoas acreditam, não é? Mas não o conhecem. Então eu tive a oportunidade de conhecer quem é Deus, não é? O que é que Ele espera também de mim, porque é que Ele me criou, não é? Qual é que é o propósito dele para a minha vida. E isso faz toda a diferença, não é? Toda a diferença. Sem dúvida. E Deus tem mesmo um propósito para a vida de cada um de nós e Ele usa todos os meios para comunicar connosco, para se relacionar connosco e o desporto pode ser uma dessas ferramentas, porque não? Querem-nos falar melhor das várias atividades desportivas que desenvolvem, experiências que tiveram na Índia, falaram na Guiné, acampamentos, Kids Games? Sim, eu posso só dar aqui uma parte que é interessante que na chamada à grande comissão de Jesus, quando ele diz ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, porque não pensar nas pessoas do desporto, esse tipo, entre aspas, de pessoas, que será que o evangelho está lá a chegar? Então, por que não utilizar o desporto para atingir pessoas para Cristo? Não é? As pessoas do desporto.
Então, nós temos realmente usado este movimento, esta estratégia. Muito bem. Então, que atividades desportivas têm desenvolvido? Não só desportivas, mas também incluindo a questão dos jogos, porque culturalmente, em alguns países, não é fácil nós incluirmos todas as pessoas a participar. E cá em Portugal tem sido interessante porque desde os 8 aos 80, ou até mais cedo, ou até mais tarde, temos tido muita gente envolvida com os Kids Games, com os Family Games, que são atividades mais preparadas e mais viradas para os jogos, mas também muito de integrar com crianças, com jovens, com adultos e com a terceira idade. Temos feito também Family Games para algumas, por exemplo, agora com a questão da fibromialgia, com alguns problemas com pessoas que têm passado por alguns problemas de saúde, onde nós mostramos que todos podem estar envolvidos com este tipo de atividade física, mas também com a própria linguagem. E podemos adaptar também, porque podemos chegar a todos os meios e a todas as pessoas, sabendo que não só... porque o desporto é uma linguagem falada por muita gente, mas há muita gente que passa por diferentes áreas e diferentes visões daquilo que é desporto, desde aqueles que, tal como eu, têm o comando na mão e que veem o jogo, àqueles que praticam e àqueles que se envolvem, aquelas crianças que ainda estão a dar uns chutes no recreio da escola, ou àqueles que estão de uma forma mais direta envolvidos a treinar. Portanto, nós acreditamos que há estratégias e podem ser desenvolvidas estratégias para todos. Cá em Portugal, não só com os Kids Games, com os Family Games, mas também estamos envolvidos muito numa questão do discipulado ativo de crianças. Se calhar o João pode explicar um bocado mais. E também tivemos algumas viagens missionárias, porque o Ricardo esteve envolvido numa delas. Portanto, se calhar eles melhor do que eu podem explicar. Queres-nos falar então dessa viagem na Índia? Posso falar. Só para destacar também aqui outra vantagem de utilizar o desporto como ministério, não é? De divulgar também a palavra de Deus e os ensinamentos cristãos. O desporto muitas vezes dá-nos a oportunidade de entrar em lugares que de forma mais formal, ou quando eu digo mais formal, que um pastor, que uma igreja, ou que um senhor de gravata. Com um senhor de gravata não entra, e eu vou-vos dar um exemplo bem claro. O Brasil tem uma equipa já há vários anos constituída por jogadores cristãos, que é uma equipa missionária. Eles viajam pelo mundo inteiro e desenvolvem atividades com as crianças, treinos de futebol, ensinam e ao mesmo tempo partilham valores cristãos. E eles fazem isto em pleno Médio Oriente. Quem é que consegue hoje em dia entrar no Médio Oriente com uma Bíblia debaixo do braço e dizer, não, vim aqui para pregar a palavra de Deus? E há países onde são perseguidos os cristãos, inclusive, não é? Então, o desporto, neste caso através do futebol, abre esta porta, não é? E foi isto que acabou por acontecer na Índia, não é? Não é o mesmo contexto do Médio Oriente e destes países mais conservadores, não é? Da religião islã. Mas foi de facto isso que aconteceu lá. Equipas deste teor, como esta do Brasil, tivemos nós, a equipa portuguesa, teve a equipa do Ghana, teve a equipa da Índia, teve a equipa da Nigéria, teve a equipa da Colômbia também e teve ainda mais uma que era a do Uzbequistão. Tivemos lá 8 equipas, fizemos ali um torneio entre as 8 e tivemos a oportunidade fora de campo de ter realmente este tempo com as pessoas, não é? De poder também partilhar o que é que nos leva até ali, não é? O que é que nos move, não é? O que é que faz a diferença nas nossas vidas. E foi por isso que estivemos na Índia, tivemos há 10 dias, foi muito bom. No ponto de vista desportivo também, conseguimos ficar em terceiro lugar, muito aquém daquilo que diríamos antes de sair, não é? Mas pronto, tivemos essa oportunidade e foi realmente bom nesse aspecto, não é? E nesta altura em que, de facto, o desporto, o futebol está na ordem do dia, não é? Nós queremos aqui precisamente partilhar estas estratégias desportivas para partilhar valores e princípios de vida ainda mais centrados em Cristo, não é? No fundo é Ele que dá sentido às nossas vidas. Querem-nos explicar, então agora sim estamos curiosos. João, queres-nos explicar então que movimento desportivo é este? Ready, set, go. Sim, isto é um movimento que já tem uma longa história, já há uma série de anos que se tem desenvolvido. É um movimento internacional, começou com um americano que se dedicou a utilizar o desporto para partilhar a mensagem de Cristo, mas que nos últimos anos tem crescido muito, está em muitos países, não sei o número exato dos países que alcança, mas é global. E, no fundo, é um movimento que quer utilizar o desporto, mas não só o desporto, como há pouco o Pedro dizia, não só o atleta federado ou profissional, mas também a atividade física, que inclui as atividades das crianças, brincadeiras das crianças, e por que não utilizar essa linguagem da atividade física ou do desporto para partilhar a mensagem de Cristo. Então, é um movimento que cria as condições para ajudar as pessoas a fazerem este trabalho, esta obra, cumprindo assim a grande comissão também.
Grande comissão, como o João já explicou, aquela direção que Jesus nos deu para irmos por todo o mundo espalhar o seu amor, não é? Ready, Set, Go é também um nome muito interessante. Porquê? O que é que significa cada uma destas iniciais? Ready, Set, Go são os 3 passos da prova dos 100 metros do atletismo, não é? Porque foi muito difícil nós tentarmos usar um nome que fosse português. Traduzir para o português. Era mais difícil, porque tem mais palavras, os 3 passos, e o último normalmente até pode terminar com um tiro para o ar e nós não estamos assim preparados. Mas acaba por ser um bocadinho a forma de dizermos que nós estamos disponíveis e dispostos para oferecer todos estes recursos online ou até em mão, porque estão acessíveis a toda a gente no mundo inteiro. O João falou, eu acredito que nós tivemos em novembro final e devia haver umas 50 línguas que tinham tradução de todos ou de quase todos os recursos do Ready, Set, Go. Porquê o Ready? O Ready é isto mesmo, é passar a visão. Nós queremos que as pessoas percebam a importância dos ministérios esportivos, a importância da linguagem do desporto, e queremos preparar, passar a visão, preparar os corações das pessoas a serem sensíveis a que Jesus também pode ser conhecido através desta linguagem. O 7. O 7, no fundo, é capacitar as pessoas para o fazer. Ou seja, existe um conjunto de ferramentas e daí vêm então as tais formações que preparam e que ajudam a capacitar as pessoas para então levar o Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, às diferentes comunidades desportivas e de crianças, de famílias, etc. No fundo, então, 7 é preparar as pessoas para serem discipuladores, fazerem discípulos de Cristo, que por sua vez fazem discípulos de Cristo. Por sua vez. E aí também a tua área da ação, não é? Na área da formação, não é? Sim. Como partilhar estes princípios, estes valores através do desporto. E no desporto, não é? Entramos aqui no Go. O Go é exatamente as estratégias em si. O que é que eu levo para o campo, não é? O que é que eu trago para o terreno. Depois da pessoa ter a visão, depois da pessoa ter sido preparada, não é? Agora ela pode escolher uma estratégia que se adequa ao seu contexto e pô-la em ação. Isto envolve diferentes públicos, pode pensar nas crianças, pode pensar em adultos, pode pensar nas famílias, pode também estar a pensar em atletas de alto rendimento. Portanto, quer dizer, é muito vasto o leque de recursos que existem e de estratégias, não é? Então é uma questão de cada igreja, cada organização, cada grupo de pessoas pensar quem é que quer alcançar, quem é o meu público-alvo, não é? Crianças, depois, por exemplo, que estratégias podemos usar? E temos até algumas fotografias que têm estado a passar e outras que podem passar que ilustram isso. Claro, por exemplo, temos o que nós usamos muito cá em Portugal, que é os Kids Games, não é? Que no fundo passa por ser um discipulado, faz parte de uma estratégia de discipulado ativo de crianças, não é? Que são eventos em que nós promovemos jogos divertidos, não é? Tem que ser divertido para as crianças estarem presentes e gostarem, não é? E voltarem. Então são atividades divertidas, jogos simples que nós fazemos e que ao mesmo tempo usamos, às vezes, parte desses jogos ou o que está por trás desses jogos para também fazer analogia a valores cristãos, não é? Temos os jogos, todos estes jogos normalmente envolvem sempre a equipa, não é? Envolve eu necessitar do outro, não é? Envolve eu cooperar com todos os elementos da equipa para ter um bom resultado. Isto é muito importante nos nossos dias, não é? É um valor que é um valor cristão, de nós cooperarmos, não é? De nós trabalharmos em conjunto em prol de algo maior do que nós, e é algo que nós conseguimos passar facilmente através destes jogos. E ou seja, é uma forma de educação não formal que cativa muitas crianças e tem bons resultados práticos. João, como é que, por exemplo, através de todas estas brincadeiras, desta boa disposição para crianças, para jovens ou até para adultos, podemos, por exemplo, chegar à mensagem da cruz? Jesus morreu por ti, ele ama-te. Sim, por exemplo, por vezes há um jogo simples, o jogo da apanhada, e em que é preciso, se alguém está morto, é preciso alguém ir salvá-lo. Ir ajudar, passar por baixo das pernas ou o que quer que seja, porque não fazer uma ligação, houve alguém, tal como neste jogo, houve alguém que deu a sua vida, que se arriscou e que na realidade morreu para te salvar. Então, e para tu depois então teres vida, porque a pessoa volta a jogo. É um exemplo, um jogo, uma atividade em que nós podemos aplicar a mensagem de Cristo. Como é que, por exemplo, através também de todas estas estratégias, passamos a mensagem do como? Como é que eu posso mostrar o amor? Servindo, não é? Aliás, vocês têm essa atitude, não é? Estamos aqui para servir a comunidade, as pessoas. Sim, o próprio movimento em si é um movimento de serviço. Nada disto é vendido, nada disto é cobrado, todos os recursos estão disponíveis online, todos os recursos estão disponíveis nos nossos computadores, podem ser passados, todos os recursos podem ser impressos. Existe até um
site, não é? Onde Até existem vários sites. Site do Ready, Set, Go e depois sites específicos, como o caso dos festivais comunitários, como os casos dos Kids Games, como treinar para a vida, algumas estratégias interessantes para trabalhar com crianças, mais focados no desporto em si, para treiná-las não só durante um dia, mas treiná-las durante um período, mostrando que aquelas crianças não estão ali só para ser preparadas para jogar, mas estão para ser preparadas para viver, para estar no dia a dia, muitas das vezes tornando a figura de pais, aqueles que são treinadores, para poderem influenciar essas crianças. Logo, este serviço é o próprio dinamismo do próprio movimento em si, porque é o movimento de dar, de abrir mão, de nós podermos partilhar e darmos e chegarmos a outros desta forma. É um movimento desportivo que faz sentido em qualquer altura, mas ainda mais agora, não é? Que estamos ao rubro com o Europeu de Futebol, a seguir vem por aí os Jogos Olímpicos. Para quem nos está a ouvir, como é que pode pôr em prática todas estas ferramentas? Estão a decorrer várias atividades, não é? Vários eventos. Os festivais desportivos, querem-nos falar também um pouco sobre isso? Eu posso começar já, porque hoje é dia 19, não é de junho, mas terça-feira nós vamos receber uma equipa, a tal equipa brasileira, que vai para o Médio Oriente, mas que usa Portugal como princípio. Dia 21 de junho, portanto. Dia 21 de junho, exatamente. 21. Eles vão chegar a Portugal, porque eles usam Portugal como a ponte para depois irem para a Espanha, depois passam para Gibraltar e depois vão Portugal sempre foi uma ponte para o mundo. E vão estar cá uma semana. E eles vão fazer clínicas desportivas, neste caso mais preparadas para o futebol, durante esta semana, em alguns locais, como Mãe Martins, como Santo Antão dos Cavaleiros, como Carcavelos, e a ideia mesmo é eles não só ensinarem a alguns de nós como é que funcionam as clínicas desportivas, como é que nós podemos reproduzir estes modelos para Portugal, vão até dar-nos formação, mas também ao mesmo tempo vão estar a fazer esse trabalho com cerca de 100 crianças esta semana mesmo. Mas além disto temos os festivais comunitários. Sim, tem estado a decorrer, já aconteceram alguns. Sim, ainda ontem tivemos um festival na nossa zona, lá em Sintra, e utilizámos por causa do Jogo de Portugal. Não é? Juntámos-nos todos durante a tarde, fizemos um festival onde trabalhámos com as famílias e depois tivemos uma projeção do jogo para vermos o jogo em conjunto. E por que não utilizar, se calhar, nos Jogos Olímpicos, que serão daqui já há algum tempo, por que não aproveitarmos estas oportunidades, porque são eventos que têm 2 mil milhões de pessoas de audiência, não é? São os maiores eventos em termos de audiência, porque as pessoas gostam. Então, por que não, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nós aproveitarmos, abrirmos para a comunidade e utilizarmos estes eventos, festivais, Kids Games, projeção de jogos ou da final do triplo salto, por exemplo, porque não, para nos juntarmos e partilharmos Cristo através da nossa convivência, mas também a mensagem de Cristo. Por que não? Portanto, fica desde já o desafio, o convite para participar ou, quem sabe, para desenvolver algumas destas atividades através destas ferramentas que hoje estamos aqui a partilhar. Estamos a terminar. Ricardo, uma mensagem para quem nos está a ver o programa, fazendo uma ilustração. Sendo a nossa vida um jogo de futebol e o palco da vida seja o estádio, não é? O relevado. Okay. Marcar golos é o que todos querem para vencer. O que é que nós precisamos de fazer para sairmos neste jogo da vida como mais do que vencedores? Essa analogia é muito boa. Eu acho que o ponto, pelo menos falo da minha experiência, não é? O que faz a diferença e o que fez a diferença e continua a fazer na minha vida é sem dúvida a graça de Deus, não é? A forma como Deus constantemente, nos conhecendo como mais ninguém, nos perdoa, não é? E nos dá uma nova oportunidade, não é? Então, para mim, essa é sem dúvida a melhor forma de estar na vida e de ir marcando muitos golos. Ao compreender esta graça, eu também consigo me tornar uma pessoa humilde, porque reconheço que necessito de Deus, e essa humildade vai certamente transparecer para os outros. Eu acho que, agora, tocando aqui um bocadinho ainda nos ministérios desportivos, esta é sem dúvida uma ferramenta, ou são sem dúvida um conjunto de ferramentas e estratégias que colocamos ao dispor e que temos ao dispor das nossas igrejas e que as deve realmente fazer sair do espaço físico em que se encontram e ir ao alcance das comunidades envolventes. E é o que nos faz falta realmente nos nossos dias, não é? Então seria isso. Muito obrigada por terem estado aqui também a partilhar connosco todas estas ideias, não é? Deus vos abençoe, marquem muitos golos na vida, principalmente. Obrigado. E mesmo quando perdemos, aprendemos com as lições, não é? Levantamos-nos e seguimos em frente. Estivemos hoje a falar do desporto como veículo de valores e de princípios de vida para falar e espalhar o amor de Cristo. Exemplo disso é então este movimento que hoje lhe demos a conhecer, Ready, Set, Go, através do qual igrejas, várias comunidades estão convocadas a envolverem-se ainda mais
mais este ano, que fica marcado pelo Europeu de Futebol e pelos Jogos Olímpicos. Portanto, se gostaria de saber mais informações sobre este assunto, alguns destes eventos que hoje divulgamos, entre em contacto connosco durante a semana para a Aliança Evangélica Portuguesa, visite também o nosso site e, por que não, esteja connosco na igreja mais próxima de si ou no evento esportivo por ela organizado. Através do nosso site, queremos também colocá-lo a par de tudo isso. Ainda a propósito desta linguagem desportiva, temos para lhe oferecer o livro dos recursos bíblicos de comunicação, cheios de confiança num mundo competitivo. Para o receber, contacte-nos. E nós ficamos por aqui. Estamos de volta na próxima terça-feira com o programa A Luz das Nações, na Fé dos Homens. Bom domingo e até lá, se Deus quiser.